te apresentar o meu kit, que eu chamo de kit essencial para 90% dos meus trabalhos, que é basicamente a câmera que está me gravando aí, que é a Sony FX30, e essa lente aqui, que é a Yongnuo 11mm 1.8, é a lente que eu mais utilizo nos meus trabalhos. Inclusive eu vou colocar aqui alguns resultados, alguns trabalhos que eu faço. 80% dos meus trabalhos são trabalhos de arquitetura e eu praticamente não tiro ela da minha câmera, a não ser que às vezes eu precise fazer alguns detalhes, alguns planos bem fechados, então eu troco de lente para poder fazer isso. Mas fora isso, eu tenho ficado muito satisfeito com o resultado que essa lente tem me entregado. Já faz algum tempo que eu havia procurado uma lente que me satisfazesse nesse sentido, onde eu conseguisse ter essa versatilidade, fosse uma lente muito aberta, que me permitisse fazer imagens de arquitetura e que não distorcesse tanto, que não tivesse aberrações, que não tivesse aí alguns problemas que algumas lentes baratas têm. Embora ela seja uma lente custo-benefício comparada com outras lentes grande angular, eu acho que essa lente aqui ela se saiu muito bem e tem me surpreendido desde que eu adquiri. O objetivo desse vídeo é mostrar alguns resultados que eu já tive e aí você pode tirar suas próprias conclusões a respeito da qualidade dessa lente aqui. Desde quando eu tinha uma Sony ZV-10, eu tinha procurado uma lente que me atendesse nesses trabalhos. A lente que eu tinha anteriormente era uma 16mm da Sigma 1.4, aquela famosa lente que todo mundo comprava e realmente era uma lente muito boa. Porém, eu sentia muita necessidade de ter uma lente mais ampla, mais aberta, que me desse uma liberdade maior nos trabalhos de arquitetura. Então eu comecei a procurar, eu lembro que havia sido lançado a 11mm da Sony, 1.8 também, só que ela veio num preço um pouco salgado. Então eu esperei mais um pouco, procurei outras opções e aí eu me deparei com a Yongnuo 11mm, que foi a lente que me chamou muito a atenção. Ela é um pouco mais barata do que a 11mm da Sony, mas eu acho que ela não perde em quase nada em comparação com ela. De lá pra cá, eu passei a utilizar ela em todos os meus trabalhos e a 16mm ficou praticamente inútil nos meus trabalhos. Então eu vendi ela e fiquei apenas com essa e depois, posteriormente, eu comprei uma 23 da Viltrox. Hoje, aqui está me gravando, inclusive aqui, é uma 1770 da Tamron. Então eu tenho algumas outras variáveis para alguns outros tipos de trabalho, porém nesse estilo de trabalhos de arquitetura, a 11mm ela é insubstituível. Nenhuma dessas outras lentes que eu tenho é utilizada tanto quanto essa 11mm da Yongnuo. E como vocês podem ver, ela tem uma baita qualidade ótica, de nitidez e outras coisas que vocês podem observar nas imagens. Praticamente todos os meus trabalhos de arquitetura que eu faço, os clientes eles pedem que os vídeos sejam entregues na vertical. Então eu já gravo na câmera na vertical, porque esses vídeos sempre vão ir para o Instagram. Dificilmente eu gravo vídeos na horizontal, porque hoje o mercado ele pede muito vídeo somente na vertical. Tirando os trabalhos de arquitetura, quando eu preciso em outros trabalhos fazer imagens no gimbal, essa é a lente que eu sempre escolho. Porque ela é uma lente super leve, ela não fica pesando tanto, já que o meu gimbal hoje é um Scorp-C. Às vezes eu coloco a 1770 no gimbal junto com a FX30 e eu percebo que ela fica pesando muito e o gimbal às vezes fica pendendo, né? É muito difícil de balancear. Essa 11mm ela já não tem problema nenhum, tanto na horizontal quanto na vertical, eu não tenho nenhum tipo de problema no balanceamento, não tenho nenhum tipo de problema assim de peso. Então, quando eu preciso fazer imagens amplas, imagens abertas, eu sempre opto por usar ela. Nos casamentos que eu faço, quando preciso fazer decoração, ambiente, eu sempre utilizo ela no gimbal e os resultados sempre me surpreendem muito. E é claro que a configuração da câmera que você utiliza também é super importante para que você tenha um baita resultado. As configurações que eu utilizo sempre na FX30 é S-Log3, Cine-Eye, e eu sempre respeito, né, as regras básicas que a câmera ela exige, né? Gravo sempre no ISO base, 2 stops acima de exposição, então basicamente eu sempre consigo ter um resultado muito bom usando esses requisitos na minha câmera.
junto com um corpo que é muito robusto e muito bom, essa lente ela acaba sendo essencial. Você pode perceber que ela tem uma qualidade extremamente boa junto com esse corpo que é da FX30. Um dos pontos bem positivos dessa lente é que ela é 1.8, então se você precisa fazer imagens em baixa luz, você quase não vai ter problemas, dado que às vezes a gente está em ambientes de baixa luz e tudo mais, dependendo da lente, como por exemplo a minha Tamron 1770, que é 2.8, às vezes eu sinto uma certa diferença, né? Quando eu coloco uma 1.8, uma lente 1.4, a diferença é gritante na questão da luz que pode entrar no sensor. Então, basicamente, essa lente aqui, ela é a minha lente coringa em praticamente todos os meus trabalhos. Principalmente também quando eu preciso fazer algumas imagens na câmera na mão. Como a gente sabe, quanto mais aberta a lente for, ela é mais instável também. Você tem uma facilidade maior de não deixar tremer. Se você usa uma lente que é teleobjetivo, uma lente mais fechada, uma 50mm, por exemplo, 85. Se você usa bem fechado na mão, você vai perceber que vai ter muita trepidação. Então, quando você vai fazer sempre imagens de câmera na mão, utilize sempre lentes que sejam mais abertas. Então, essa lente aqui, quando eu faço câmera na mão, eu tenho um resultado muito legal também. Eu gosto muito de fazer alguns mini vlogs e tudo mais, então isso acaba sendo essencial nos meus trabalhos, no meu dia a dia. Eu posso diversificar de várias formas os ângulos que eu utilizo nos meus trabalhos, então essa lente me dá uma capacidade que talvez outras lentes não deem essa capacidade. Quando eu tinha 16mm eu já achava que ela era uma lente muito aberta, mas quando eu comecei a usar a 11mm eu percebi que a 16 ela já não era tão aberta assim e que eu estava perdendo muita coisa por não ter uma lente tão aberta quanto essa 11mm. Então essa foi a minha escolha para fazer basicamente a maioria ou todos os meus trabalhos quando envolvem a arquitetura. Eu não utilizo outra lente a não ser ela, e eu não sei se eu tenho tanta necessidade assim de futuramente talvez trocar de câmera, trocar de lente, pegar outros equipamentos, porque isso tem me suprido muito e eu tenho estado muito feliz. Anteriormente eu gravei um vídeo aqui sobre ela e talvez ficou faltando mostrar, né, alguns resultados a mais, então aqui eu consigo mostrar para vocês os resultados que eu já tive, que eu já obtive com ela. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo e até a próxima.